Vamos começar, né? Respeito todos que chegaram aí na hora, né? Bom, Mário, boa noite. Obrigado aí por ter aceitado estar participando aí desse webinário, tá? Eu vou me apresentar rapidamente, tem algumas pessoas que estão presentes que não me conhecem, e depois eu peço para você se apresentar, tá? Por favor. Bom, meu nome é Renata, para quem não me conhece, né? Eu tenho aí 25 anos de experiência na minha vida profissional, comecei com uns 10 anos, comecei cedo, sou engenheira mecânica, com outras formações, né? Trabalhei muitos anos, eu estou vendo que tem muita gente da Michelin aí, trabalhei muitos anos na Michelin, 20 anos na Michelin, e cheguei a ser diretora do site da Lilo, que fabrica uma madeira chupeta, e há 3 anos tem minha empresa aí de consultoria, onde o foco principal é a parte de Lean, né? E hoje a gente vai estar falando exatamente da parte do Lean na manutenção, né? A mudança de cultura, né, do que se fala aí da manutenção em relação a Lean. Eu convidei o Mário aí, que é super experiente, vai estar falando dele, ele vivenciou o pré e o pós, né, que na Michelin chamávamos de MMW, ainda se chama, e aí ele vai estar conversando um pouquinho com a gente aí. Ok? Mário, você pode se apresentar, por favor? Só uma coisa, eu ia pedir para vocês deixarem os microfones desligados, né? E antes de 10 minutos no final, a gente vai estar colocando as perguntas, a gente vai abrir para perguntas, mas vocês também podem estar colocando no chat, que a gente vai estar controlando. Ok? Mário, por favor. Bom, boa noite. Bom, meu nome é Mário Galego. Agora, no dia dia 2 de agosto, eu faço 38 anos de carreira, né? Comecei minha carreira no estaleiro, trabalhei 3 anos e pouco no estaleiro, 3 anos e 3 meses. Depois entrei para a Michelin e tenho quase 35 anos de Michelin. No final desse ano, completo 35 anos de Michelin e a minha vida toda na Michelin foi manutenção. Trabalhei em vários setores da fábrica, trabalhei em 2 fábricas diferentes, trabalhei em fábrica que faz pneu para caminhão e ônibus, né? E trabalhei na fábrica que faz pneus para engenharia civil e pneu agrícola, né? Para trator da área agrícola. Bom, há 9 anos eu saí da manutenção, fui trabalhar na área de treinamento, mas eu gosto de brincar dizendo que eu saí da manutenção, mas a manutenção não saiu de mim, porque, na realidade, eu fui para a área de treinamento e para trabalhar na parte de treinamento da manutenção. Então, não tem um dia, praticamente, que eu não fale de manutenção. Então, mesmo não estando lotado na manutenção, eu acabo sendo manutenção. Bom, a Renata pediu para a gente falar um pouco sobre TPM, né? E aí a gente começa a dar uma olhada para poder conversar e discutir com vocês aqui. E o fundamental da TPM, ela, para mim, ela trabalha na eficiência e eficácia do teu processo e das tuas máquinas, que vem muito alinhado com o Lean, né? O objetivo da TPM é zero quebra, atinge a manutenção, né? Zero perda de produção, área de produção, zero defeito de qualidade, afeta a qualidade, com zero acidente, trabalhando na área de segurança. Então, afeta as 4 grandes linhas que eu considero, né, de uma usina, de uma indústria, né, que é manutenção, qualidade, produção e segurança. Quando então, é que você começou a aplicar, Mário? Você vivenciou, se eu não me engano, na GC, a mudança, a entrada do Lean, não foi? Foi o mesmo dado? Foi, Renata, mas eu digo para você que, para nós, da manutenção na Michelin, ela não foi complicada. Tá? A estrutura de organização que talvez a gente tenha tido alguma dificuldade nos adaptar ao famoso MMW que a gente trabalha hoje lá, né? Mas, se você parar para pensar, para analisar o TPM, né, você vai ver que os pilares do TPM a gente já trabalha há muito tempo. São 8 pilares do TPM e a Michelin já trabalha esses 8 pilares há muito, muito tempo. Então, agora, com o MMW, foi só ordenar de uma maneira mais estruturada, digamos assim, o que a gente fazia um pouco no sentimento. Tá?
A grande diferença que foi, para mim, foi a base. Eu chamo de base do TPM, que o mercado chama de 5S, para nós é o BIB Standard, né? A gente tinha setores organizados, no meu ponto de vista, era organizado, era limpo, mas não estruturalmente como o BIB Standard nos pediu para fazer, né? A maneira estruturada que era, e a grande diferença que houve, na realidade, para mim, na questão do BIB Standard, que é a base do TPM, o 5S, foi a padronização que houve, não só a padronização dos processos ali, da gente fazer a organização tudo padronizado, mas todos os setores fazerem da mesma maneira, porque no passado já existia alguma coisa, mas cada setor fazia da sua maneira, dependia muito da chefia. A gente não tinha um programa, não tinha uma estrutura que fizesse a gente caminhar no sentido. Então, dependia da chefia, que era mais organizada, ele trabalhava de uma maneira mais organizada, o outro que não dava tanta importância à organização já não trabalhava dessa maneira, e não tinha nenhum processo na fábrica que padronizasse todo mundo. Eu acho que a grande vantagem do BIB Standard foi essa padronização, e ele é base, né? O BIB Standard, o 5S, é a base para o TPM. Então, quando você falou, só para uma pergunta, quando você falou da TPM que ela tem 8 pilares, você podia explicar um pouquinho esses pilares para o pessoal ter uma ideia? Eu até tem gente que fala que é 9, tem gente que fala que é 8, mas na realidade, quando a gente para olhar, dizer que é 9 ou que é 8, na realidade é a mesma coisa, né? Porque algumas pessoas falam que um pilar é de segurança e o outro pilar é meio ambiente. E tem um grupo que fala que tem um pilar que é segurança e meio ambiente. Então, essa é a diferença do 8 para o 9. Mas os 8 pilares que são da TPM, eu até anotei aqui para a gente seguir a sequência e vou falar um pouquinho de cada um para não misturar. O primeiro pilar é o que você vê que a gente já fala isso há muito tempo, é a manutenção autônoma, né? É aquela manutenção feita pelos operadores. Isso foi muito, muito importante, eu vivenciei muito isso no APL, né? Quando eu trabalhei na parte ali da PL, na parte de confecção e acabamento, foi onde eu comecei a escutar falar isso. Isso lá para 1990 e alguma coisa, 95, como 95. Tem pessoas fora Michelin, seria bom você, quando falar de PL, falar que é pneu de carga, para não esquecer. PL é o pneu de caminhão e ônibus, né? E a OPL é uma parte da fábrica onde a gente faz atua no processo de fabricação disso aí. Então, a gente começou a falar isso. E a gente começou a implantar lá, nessa época. Mas a gente cometeu um erro, na minha maneira de ver, um erro muito, muito, muito grave e muito bobo. Grave porque não permitiu com que a gente tivesse sucesso. E bobo porque era extremamente óbvio da gente enxergar isso e eu acho que a gente enxergava na época. Desculpa. A gente tentou transformar os operadores em mecânicos. Eu acho que foi a grande falha. A gente queria que eles fizessem muitas coisas, tá? E aí demos treinamento de mecânica para eles, esperando que eles nos dessem um retorno muito grande. Que acabasse com a manutenção, né? Praticamente. Exatamente. Quando, na realidade, quando a gente fala em manutenção autônoma, é a gente passar alguma coisa para os operadores, a nível de limpeza de máquina, isso é importante, já é manutenção, limpeza é manutenção, né? Passar algumas trocas para eles, algumas trocas de peças, limpeza de alguns filtros, coisas que não dependam... Exatamente, não depende de conhecimento técnico. Basta um pequeno treinamento que qualquer um teria condição de fazer. E isso já tiraria da manutenção uma boa carga de coisas que poderia ser colocada para eles, e aí eles começam a ter aquele sentimento de dono da máquina, que é o que a gente queria implantar, né? E o resultado acaba sendo bom. A falha nossa foi a gente achar que eles iam dar um salto, a gente esperou demais deles e exigimos demais. E a gente nunca conseguiu. A gente tentou várias vezes e todas as vezes a gente tinha fracasso retumbante, porque não conseguimos. Na realidade, a gente conseguiu isso quando eu trabalhei em CEV. Tá? CEV é um setor da fábrica onde faz o cozimento do pneu, para quem não é da Michelin.
Quando eu trabalhei lá, nós conseguimos isso, mas de uma maneira inversa. Na realidade, a gente pegou os mecânicos e os eletricistas, né, e transformamos eles em operadores. Então, foi um processo inverso. Em vez de transformar o operador em mecânico eletricista, a gente transformou o mecânico eletricista em operador. Fica muito mais fácil e aí foi tranquilo de fazer. Foi tranquilo. Só que a gente não consegue equipar uma fábrica, um setor, por exemplo, de confecção, que tem uma equipe de 80 pessoas, 80 mecânicos, 80 eletricistas ali, não há condição. É um número muito elevado, né? Então, o ideal é a gente realmente pegar e selecionar muito bem o que vai ser passado para esse pessoal fazer, para ele fazer. Esse é o primeiro pilar Eu do até, só TPM. para complementar, quando eu leio bastante sobre TPM, né? Inclusive estou fazendo trabalho de TPM em algumas empresas, implantando. Eles falam muito para você estar passando para os operadores, para eles utilizarem os 5 sentidos. Seria o visual, o que eu consigo enxergar que está ruim, né? O tato, tocar, e, sei lá, está quente um determinado motor, é porque eu preciso, estou com algum problema. Então, coisas simples mesmo, como você falou, né? Hoje em dia, a gente tem até um programa lá dentro, na Michelin, que não sei se você, quando saiu, a gente já tinha, eu acho que, cara, não tenho noção do tempo, mais ou menos, quando isso foi lançado e quando você saiu, é o Bip Detect, né? O Bip Detect... Eu ajudei a implantar com o Kelly na época. Com o Kelly, justamente. Isso. O Bip Detect visa isso, visa essa parte do cara usar o sentido dele. O ruído da máquina está diferente. Ninguém melhor que o operador para dizer isso. Ninguém melhor. A máquina está mais rápida, a máquina está mais lenta. Ele passa 8 horas do dia dele em cima do equipamento. Então, se a máquina faz um barulho diferente, ele talvez não saiba, e é bem provável que ele não saiba, o porquê daquele barulho. Mas ele sabe que tem um barulho diferente, porque eu gosto de brincar que todas as células do corpo dele já se acostumaram à velocidade da máquina, o barulho que ela faz. Ele passa muito tempo ali. Então, qualquer coisa diferente, ele sabe o que está acontecendo. E ele pode nos ajudar a isso. Ele pode nos dar esse alerta. E aí a gente da manutenção entra já com essa informação, porque isso é uma falha, ainda não é uma quebra, né? E se a gente trabalhar na falha antes que ela vire uma quebra, a gente não para o equipamento, né? Provavelmente. Com certeza. Ou se parar, a gente vai fazer uma parada programada, alguma coisa bem mais estruturada que vai facilitar o serviço. A ideia é perfeito, Mário. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o manutenção planejada, né? São os planos de manutenção. Esse também é um pilar que a gente já usa na Michelin há muito tempo. Desde que eu entrei, a gente tem a manutenção planejada lá. Ao longo desses anos, a gente melhorou muito isso. Tá? Hoje, a gente trabalha com um sistema de preparação e planejamento muito bom. Tá? A gente tem equipes de uma pessoa, normalmente, uma ou duas, dependendo do tamanho do setor, que são preparadores, né? Eles recebem um pedido, né, do trabalho e eles vão preparar tudo para aquele trabalho. Eles vão definir o tempo que vai demorar o trabalho, quantas pessoas vão fazer, eles vão separar o material que vai ser usado naquele trabalho. Se tiver alguma ferramenta especial que precisa ser usada naquele trabalho, ele vai separar. Resumindo, eu diria que é o cara, se fosse fazer uma comparação com o futebol, é o armador, né? É o cara que prepara tudo, joga lá na frente para o teu artilheiro fazer o gol. E aí entra o trabalho da outra pessoa, que é o planejador. Esse cara, com esse trabalho todo todo preparado, ele vai fechar com a produção um dia de parada de máquina que seja mais interessante, possa ter uma perda de produção um pouco menor, que de repente você consegue casar duas preventivas de um setor e de outro. Então, isso vai fazer com que você tenha um impacto menor na tua cadeia de produção. Isso é muito legal. Dá para fazer tudo isso muito bacana mesmo. Tá? Agora, o grande segredo para mim aí, Mário, é a questão da preparação, né? A preparação é chave, porque é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? A preparação preparou as peças todas. O planejador só encaixa as peças todas. E se a preparação definiu uma peça bem definida e o planejador fez os encaixes perfeitos,
você não tem perda de tempo, porque eu acabo um serviço, você depende do meu serviço, você estava fazendo um outro, quando acaba o meu, você acaba o seu, você anda andamento no meu, entendeu? É como se fosse uma grande engrenagem que vai rodar perfeitamente. O serviço do preparador é esse. Desculpa, o serviço do preparador e do planejador. Tá? Eu vejo muito nas empresas essa falta de preparação. Aí para a máquina e descobre, está faltando a peça, está faltando a ferramenta. Isso, Renata, vou falar para você que nesses 35 anos que eu tenho aí de Michelin, praticamente isso, a gente fala disso de uns 7 anos para agora. Então, nesses 28 anos anteriores meu de Michelin, era aquilo, não tinha mais... Aí é que eu falo, aí é que entra o que eu chamo do MMW, né? Ele organiza a coisa. Que é o Lean para o pessoal aí que está de fora. Cada um fazia de um jeito, né? São vários setores, várias cabeças, várias chefias, e a chefia dava o seu tempero, né? Cada um fazia do seu jeito. Então, a padronização atingiu até o planejamento e a preparação. Hoje, ela é toda ela é estruturada da mesma maneira e existe um treinamento para dizer o que se espera de cada pessoa dessa. Evidentemente que a gente não consegue preparar, porque depende de cada serviço vai ser uma preparação diferente, né? A gente depende de uma pessoa ter experiência para isso. Isso não é um grande problema para nós, a gente tem uma equipe bastante experiente. E se forem bem escolhidas as pessoas, isso vai rodar bem. É só acompanhar e sempre, eu gosto de usar o termo azeitar, né? Sempre tem um ajustezinho para ser feito, mas não é um grande problema se for estruturado do jeito que a gente pede. A gente não, né? O grupo que a Michelin pede para a gente fazer. Se a gente fizer, funciona, eu acredito muito. Sendo que a gente falando em manutenção planejada, né, que é um dos pilares da TPM. Hoje, uma das coisas mais que está em voga na moda, e eu acho que é o que vem por aí, vem cada vez mais forte, é a preditiva, a manutenção preditiva. E cada vez mais a máquina vai ter sensores que vai avisar para a gente o momento certo da gente fazer as trocas das peças. Se você parar para pensar, eu acho que é uma coisa bem perfeita. Imagina que você rodasse com o seu carro hoje já tem, alguns carros têm isso, e a pastilha de freio do seu carro fala assim, olha, me troca que eu estou chegando no ponto crítico, né? Então, você não tem que se preocupar, ela vai avisar, né? Se a pressão de ar do pneu, ele te informa, olha, o pneu está com a pressão baixa, passa num posto e dá uma calibrada. Então, quanto mais sensores, eu acho que vai ter cada vez mais sensores nas máquinas, informando isso para a gente. Isso é interessante, porque a gente é capaz de usar um componente até o fim da vida dele. Imagina um rolamento, que ele avise para a gente quando ele vai quebrar. A gente pode usar ele a vida inteira dele, explorar o máximo da vida útil daquele rolamento, porque se a gente trocasse como a gente normalmente troca hoje, com um contador de tempo, vamos supor que a gente troque, estou chutando um período aqui, tá? De 6 em 6 meses, uma peça. Será que ela duraria 7? Ela poderia durar 7, poderia durar 5. Se durou 5, ela acabou quebrando fora do período e me prejudicou. Se durou 7, eu troquei ela com 6, ótimo. Eu não quebrei a máquina, mas eu joguei um mês de peça boa pela janela, eu gastei dinheiro, né? Se eu puder usar ela até o limite, é o ideal. Então, eu acho que a preditiva é o futuro. E o pessoal de manutenção aí abre o olho aí, fica esperto. Eu acho, não sei se é muito para a minha geração, a gente já está chegando mais no final de carreira, mas é o que vem por aí, tá? É o que vem. Quanto sensor, muito sensor e preditivo. Tá? Eu acredito muito nisso, fortemente nisso.